Eu tive uma recaída, infelizmente. Foi só um dia, mas esse um dia virou um inferno total. Foram 4 dias de mania, eu fico me cutucando, machucando o rosto, apertando, usando pinça. Fico mexendo nos meus dentes, a minha boca tá toda enrijecida. E o pior de tudo, eu vejo farelos no chão e sem pensar eu pego e coloco na boca, achando que é a droga. O meu estado tá péssimo, não queria que ninguém passasse por isso. Por isso que eu tô aqui, pra mostrar como uma noite, um único uso, pode acarretar tanto problema. Se você estiver pensando em usar hoje, não use. Não use. Seja o mais forte que você puder. Sejam muito bem-vindos ao Moedor. Eu sou o Lucas Raniel. Eu sou o Cris Zanovski. E eu sou o Gabriel Cordeiro. E o relato que vocês ouviram hoje, ele é do nosso convidado, e é um relato em que fala que a jornada de recuperação, ela nem sempre é uma linha reta. E quando se trata de metanfetamina, um único dia pode fazer um estrago enorme. Hoje, para trazer luz a esse assunto, a gente tem a presença de um influenciador muito corajoso que resolveu falar, abrir e expor uma questão muito significativa na internet, que é o vínculo ao sexo com as drogas, e tá aí pra trazer isso pra vocês hoje. Exatamente, mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero pedir aquele axé, né, gente? Vamos começar com o pé direito. Então, um axé pra gente, um axé pra coordenadoria. Axé! Um axé, gente. Bora começar esse episódio de hoje? O recadinho de hoje é o seguinte: sabia que a vacina contra o HPV está disponível no SUS e não vacila, gay. Exatamente. Para mais informações é só seguir a coordenadoria de ST-AIDS, que é @IST-AIDS-SP. E também aproveitar e seguir as nossas redes sociais, né? Que é @moi_dor. É importante a gente sempre estar acompanhando o que a coordenadoria posta lá nas redes sociais, os locais de testagem, de vacinação, que tem muitas informações importantes dentro das páginas oficiais da coordenadoria de ST daqui da cidade de São Paulo. Chama a vinheta, por gentileza. O nosso convidado de hoje é um criador de conteúdo que viralizou ao compartilhar sua experiência pessoal no TikTok com o uso de metanfetamina. Ele se descreve como adicto em recuperação e metido a blogueiro. E usa a plataforma para elucidar as pessoas sobre as situações como um ex-usuário de drogas enfrenta durante o processo de recuperação. Seja muito bem-vindo, Marcos Sato. Hoje a gente vai bater um papo super interessante aqui com você, viu? Eu tenho muitas perguntas legais para te fazer. A gente leu o seu relato, que viralizou, sobre a última recaída, né? A gente fez aqui a abertura do nosso episódio com ele. Você pode contar um pouco pra gente sobre o que aconteceu naquele dia? Bom, basicamente aquele dia, na verdade foi um dia anterior, né? É uma pessoa que me acompanhava nas redes, ela me procurou e ela ofereceu, na verdade, um cardápio de substâncias. E aí eu não tinha mais contato com ninguém que me fornecia a substância, mas acontece, quando ela me propôs ali, com tanta facilidade, voltar a usar a substância, e me ofereceu um valor bem barato, digamos assim, para usar a Tina, eu acabei não resistindo. No dia seguinte eu chamei a pessoa e acabei entrando em contato com a pessoa e pedi a substância. Como que foi? Porque eu já contei aqui pro pessoal Sim. também que eu usei, né? Que eu injetei por muito tempo e tudo mais. Como que era como foi seu primeiro contato lá nos Estados Unidos com a Tina? Porque a gente sabe que a substância é diferente. Sim, exato. Até as práticas, às vezes até essa coisa do ritual, que a gente já citou aqui também, essa coisa do estar no aplicativo e sempre buscar uma pessoa a mais ali pra praticar o sexo. Como que foi esse primeiro contato lá fora do Brasil? Então, na verdade, eu fui apresentado pro Chemsex, na verdade, com a Tina, na verdade. Porque Direto. Já direto. Eu fui apresentado no Chemsex. Então, assim, quando eu conheci a primeira vez foi através de um cara que eu conhecia, não sabia que ele usava. E aí teve uma vez que ele resolveu me apresentar. E aí eu fui apresentado direto pro Chemsex. E aí eu não fiquei viciado só na Tina. Sim. Eu fiquei viciado em todo o ritual, em toda a prática, em todo aquele lance de, tipo assim, sexo que a gente cria na cabeça, uma ideia de quando a gente tá sob efeito de Tina, ainda mais com a Tina, que é um sexo com muita conexão, entendeu? Sim. Que é aquela coisa muito
forte, muito intensa. Muito afeto, né? Entendeu? Se constrói um afeto exato. momentâneo, Eu acho que a própria droga, ela faz com que você sinta que tem uma conexão real ali, entendeu? Mas na verdade eu acho que é uma coisa totalmente química, na verdade, né? Isso que você falou, eu achei interessante, você foi falando é sobre muito, né? É da ordem de um excesso mesmo. Eu acho que sim. Eu acho interessante. E quando você expôs essa sua recaída, agora recentemente, você já tinha muita gente, né, no seu TikTok, que te acompanhava. Como que foi esse momento? Você decidiu expor isso como uma recaída para mostrar suas fraquezas? Você não teve medo de querer falar e perder seguidores? Ou então isso afetar ali o engajamento? Como que foi para você Se esse expor momento? também na se expor, a gente internet, sabe né? que é uma exposição Porque intensa. é uma saída de armário. Hoje em dia, a maioria das pessoas usam, só que ninguém fala que usa, porque ainda é um tabu, né? Tipo assim, dizer que usa qualquer tipo de substância. Sim, então na verdade Pra mim, na verdade, houve esse medo, na verdade, eu conversei, eu não expus no dia que eu usei, na verdade, né? Porque eu fiz um combinado comigo mesmo que eu não queria gravar sob efeito de droga, entendeu? Então, assim, eu esperei passar uns dias, conversei com meus profissionais da área da saúde, psicólogo, psiquiatra, e aí a gente entrou num consenso que seria razoável eu expor, até porque eu tava com o rosto completamente machucado, acho que a gente vai citar isso depois, né? Mas eu tava realmente num aspecto terrível e não tinha como eu gravar nos próximos dias sem que eu viesse limpo, assim, sabe? Falar real o que tinha acontecido. Então houve um medo, sim, de frustrar os meus seguidores, mas eu prometi que eu ia ser honesto, entendeu? Então, na verdade, eu acho que eu coloquei esse meu valor em primeiro lugar, entendeu? Sim. E como que foi também? Porque eu sei, porque eu já passei por isso também, e falar pra minha mãe, voltar pra minha casa como um lugar de acolhimento e de, nossa, você precisa estar nesse ambiente pra poder se recuperar e se afastar disso tudo. Sim. Como que foi pra você contar pra essas pessoas que você ama, que tem afeto, que tem vínculo com você, amigos, marido, família? Como que foi esse momento do contar? Foi na verdade algo bem... É algo que porque eu já passo há um tempo, né? Antes de produzir conteúdo pra internet, eu já passava por recaídas, etc. Então essa coisa de frustrar pessoas próximas é o que mais me incomoda, assim. Porque é meio que a pessoa se frustra, ela cria uma expectativa, ainda mais quem te ama, cria uma expectativa que você vai ficar limpo, que você vai ficar, né, sóbrio, etc. Então, assim, para meus pais, pro meu marido, acho que foi o mais difícil, assim. Porque, ainda mais meu marido, entendeu? Porque ele sabe que tudo que tá envolvido por trás da Tina é uma coisa pesada, assim, entendeu? Então, foi algo que foi necessário ser humilde, reconhecer, falar pra eles, voltar pra casa dos meus pais um tempinho, ficar lá, até afastar do meu marido também, porque eu acho que nesse começo não seria legal ficar junto com ele e tudo. Mas foi algo necessário. Acho que eu passei umas 2 semanas na casa dos meus pais e foi algo que hoje eles E estão sempre mais com tranquilos. suporte psicológico. Sempre assim. tem um suporte profissional, assim, sabe? Eu não faço nada sem o meu cheque do meu... Sim, a gente fala sempre da saúde mental aqui, até porque o Cris, ele é psicanalista e ele tá se especializando dentro dessa pauta, né, com a comunidade gay. E eu acho que esses excessos, essa falta de afeto e esse afeto momentâneo que a gente constrói nesse momento durante o sexo com drogas, né, ele acaba trazendo pra gente uma sensação de pertencimento. Eu, por exemplo, quando eu usei a metanfetamina pela primeira vez, foi pra deixar me sentir mais livre com o meu corpo, com a estética do meu corpo, com o fato de viver com HIV, tudo ali eu acho que amplia, né? E aí eu queria saber de você se teve algum gatilho, assim, tipo, qual que foi o que te levou a querer usar? Foi só uma curiosidade mesmo? Qual que foi? Começou em 2018. Começou com a Tina, sim. Na verdade, eu já usava outras drogas há muito tempo. Mas com a Tina, acho que foi em 2018. E começou, na verdade, porque primeiro que eu tinha um aspecto totalmente diferente do que eu tenho hoje, né? Sim. Acho que né, quem me acompanha já viu fotos minhas durante o uso, né? E eu era bem diferente. Então, assim, começou para, na verdade... Quando eu usei pela primeira vez, me trouxe uma autoestima muito grande, assim, sabe? Então, acho que isso contribuiu para eu usar outras vezes. Sim. Porque aquela autoestima não existia dentro de mim, até porque eu tinha uma aparência que era bem detonada. E com aquela sensação que eu acho que... Eu convivi com depressão por muitos anos, né? Aquela sensação de euforia que dura... Por mais que durasse, entre aspas, pouco tempo, até que dura bastante tempo pra Tina, mas foi algo que me mexeu comigo, assim, entendeu? Então, era algo externo que você precisava? Eu encontrei na Tina, mas nas drogas estimulantes, eu encontrei uma saída fácil
pra você obter aquele prazer, entendeu? Então, assim, é um prazer químico que vai durar só aquele tempo, e a gente sabe, depois que eu não passo o efeito, é uma rebordose profunda, assim. E eu acho que também falando de dopamina, né? Porque Com a gente certeza. tá falando quimicamente Não, de sim. dopamina. Então, tipo assim, o sexo em si já traz dopamina, Exato. as drogas também trazem dopamina. E eu acho que quando você tá num momento de depressão, ou na verdade tudo que o nosso corpo gosta pra se elevar, Sim. é uma descarga de Não, dopamina. com certeza, porque, tipo, é a prática do chemsex mesmo, é a liberação do sexo ali, é a liberação da droga. E aí, por exemplo, eu encontrei a droga que fornece mais, que libera mais dopamina, que é a Tem uma tina, tabela, né? Não sei se você já viu essa já. tabela. Então, assim, Sim. é uma liberação muito alta, entendeu? Então, assim, quando mistura isso com o sexo, a prática em si vira um negócio muito forte. Então, E é difícil de desassociar depois, né? Eu lembro que nesse começo todo, teve uma frase pra mim que ficou bem emblemática. Será que a gente consegue lembrar como é fazer sexo sem substâncias? Tipo assim, Cara, quando você entra nesse nível de todo sexo, você tá com beck, você tá com álcool, você tá com alguma coisa. Eu tive essa frase hoje pra mim é uma âncora. Que você fala assim, cara, será que eu vou lembrar de como que é fazer um sexo sem substância? Nessa conexão que é realmente uma conexão que é real, ali de cara Sim. limpa. Então eu só voltei a realmente conseguir fazer o sexo mais tranquilo, assim, sem ter a memória, etc. Porque eu acho que fica muito isso. Você lembra muito do sexo sob efeito, etc. Eu só consegui voltar mesmo com o meu parceiro mesmo fixo, meu marido, tudo. Porque aí havia uma conexão mesmo real ali, entendeu? Então, assim, eu conseguia me sentir à vontade pra explorar fetiches e etc. E à vontade, entendeu? Porque o que a tina me ajudava? Me ajudava a explorar uma parte sexual que eu não conseguia fazer sóbrio. Inibição, Então, né? desinibição, entendeu? Então, assim, isso praticamente pra mim era uma coisa que me ajudava muito, entendeu? Então, assim, eu só consegui voltar a praticar isso com alguém que eu tinha Muita intimidade. muita intimidade, que era meu marido mesmo. Entre a desinibição e a ausência do limite, também tem uma parte ali que a gente acaba ficando um pouco perdido, Sim. né? Como que foi isso pra você? Você chegou no limite? Quando que foi essa experiência de, nossa, aqui é o limite pra mim. Porra, não dá pra ir mais pra frente. Se eu for mais pra frente, ferrou. Bom, isso me pegou. Eu acho que, na verdade, tipo assim, eu não tive limite. Enquanto usuário de Tina, eu não tive limite. Então, assim, eu explorei tudo que pode imaginar e mais um pouco, entendeu? Então, assim, eu não tinha problema com limites nenhum, mas eu sei que sóbrio eu teria, entendeu? Então, em várias Que a práticas... droga, ela quebra o seu senso de entendeu? limite, né? Você fica completamente, tipo assim, você vira o super-herói, entendeu? Então, assim, tudo que eu conseguia fazer e mais um pouco, entendeu? Então, mas aí eu percebo hoje no sexo sóbrio que eu tenho sim alguns limites e tudo bem. Mesmo eu curtindo um sexo muito sem tabu, entendeu? Eu curto muito explorar várias coisas, etc. E hoje com meu marido, mesmo que ele não tinha tanta consciência disso, a gente foi explorando junto coisas que ele não conhecia, ou talvez coisas que... Eu conhecia tudo, na verdade. Mas coisas que ele não conhecia. E aí, tipo assim, a gente foi fazendo isso juntos e foi criando essa relação, entendeu? É porque a substância em si, as drogas em si, elas fazem a gente ter essa liberação, né? Eu lembro Sim. que quando eu comecei a me relacionar sexualmente com drogas, foi com a cocaína Exato. e com bala, com MD, pós-balada. E sempre tem alguns limites, né? A Tina, em específico, acho que- ela me fez quebrar todos os eu limites. acho que sim. Tipo assim, o medo que eu tinha, às vezes, de ir me relacionar no meio da rua, embaixo de uma ponte, ele sumiu. Exato. Ele desapareceu. E aí eu vivenciei também muitas coisas, assim, tem Sim. bastante coisa. E isso é super, digamos assim, problemático. Problemático eu falo assim, até pra mim também, descobrindo a minha sexualidade e aí nessa coisa, nessa curiosidade de querer, às vezes a gente se coloca em situações que é potencialmente perigosas. Isso, Se você vai com contar pra um certeza. amigo, você fala Com assim, certeza. não acredito que você fez isso. Você poderia ter morrido, você poderia ter, tipo... Sim, levado uma surra, às vezes, E é na o que rua, tá sabe? acontecendo. A gente não pode esquecer Exato. que a gente tem dados de pessoas morrendo dentro de lugares, pessoas Festas, morrendo em festas, festas, saunas. saunas, etc. Sendo achadas mortas dentro dos seus apartamentos. Exato. Sim. Né? Eu acho que essa construção que você tá fazendo aqui, além de muito corajosa, é muito significativa para alcançar esse público que justamente tá nesse lugar e que só redução de danos não basta. Né? Eu acho que é interessante também, eu quero, tipo, não tá aqui no roteiro, mas eu quero entrar nessa pauta, porque como é a coordenadoria que tá aqui por trás da gente, como que era a sua relação com esse autocuidado? Porque Tá. eu me perdi também por Não, um tempo, sim. quando eu tava usando a Tina, eu fiquei um tempo sem me autocuidar, Sim. sem o meu medicamento do HIV, por Sim, exemplo, exato. tive um processo ali. Então, na verdade, meu período pior, assim, com a Tina
Na verdade, o cuidado que eu fazia era profilaxia, então assim, eu fazia o cuidado pré-exposição, né? Acho que é isso que você fala, a PrEP, né? Isso. Pré-exposição eu fazia isso, mas quando eu tava no meu uso mais frenético, assim, da Tina, eu acho que a gente perde qualquer autocuidado, entendeu? Então, até com a aparência, então, se você não se cuida, você, às vezes, esquece de tomar banho, não escova os dentes, então, assim, todo esse autocuidado você perde. Então, um ritual de tomar remédio, você vai perder também, entendeu? Então, assim, eu fiquei um tempo sem utilizar, então, na verdade, a minha maior preocupação era que na verdade, eu ia ter um diagnóstico e tudo. Acontece que quando eu voltei dos Estados Unidos, passou um tempo, eu fiz os exames e, na verdade, estava tudo regulado. Acho que, na verdade, eu fui diagnosticado com alguma IST, não lembro qual agora exato, acho que foi sífilis, alguma coisa do tipo. Sim, tratável. Tratável. E aí, foi isso, basicamente. Mas eu não tive esse cuidado mesmo com a Tina. Eu acho que a gente perde eu isso. acho que às vezes a gente perde até a hora de comer, a gente perde a noção do tempo e espaço, né? Eu acho que é muito louco. No relato inicial aqui, eu lembro que no seu relato, inclusive, que eu vi no TikTok, fala de você procurando no chão, né? Eu já passei por isso. E a gente acha qualquer poeirinha e acha que aí coloca dentro do pipe, vai, sabe? Parece que tudo se repete, é um ritual que acaba se repetindo, só muda as experiências. Uma coisa que eu quero aproveitar, porque eu acho que como a gente vivenciou isso, fica mais fácil, o recorte, porque eu tenho visto também um recorte social, estrutural e econômico. Como que foi pra você? Você mostra nas suas redes sociais também que você tem um recorte econômico melhor, uma estrutura social melhor. Como que é pra você entender isso e como foi pra você... Foi mais fácil, assim, digamos, pra você acessar o autocuidado, pra você acessar profissionais, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm esses acessos, na verdade, né? eu acho que, tipo assim, com certeza, entendeu? Eu acho que, tipo assim, eu sempre falo nos meus vídeos que por mais que eu goste de brincar com algumas coisas, eu tenho uma noção de todos os meus privilégios, entendeu? Então, assim, isso me ajudou muito, me facilitou muito acesso a médicos bons, né? Eu tive acesso ao psicólogo, psiquiatra. Eu tive acesso ao PrEP muito novo, entendeu? Então, assim, meus pais já sabiam que eu era sexualmente, né, sexualmente ativo, já estava fazendo sexo. Então, eu tive acesso ao PrEP muito novo. Então, assim, com certeza, assim, me ajudou muito, e até para entender os meus diagnósticos, entendeu tudo. Eu acho que foi algo muito que me ajudou muito. Eu acho que o que foi complicado foi assumir esse diagnóstico, porque na verdade quando você se assume viciado, você tem um estigma muito grande, ainda mais nessa parte mais elitizada, que você é um nóia, entendeu? Então, assim, isso foi algo mais complicado, assim, tanto que eu perdi muitas relações por conta disso, assim, mas... Isso afetou você emocionalmente? Me afetou de certa forma, assim, teve um momento que, tipo, eu tive que escolher, eu ficava sozinho, né, porque, na verdade, se eu ficasse com as pessoas que eu tava, entendeu, eram pessoas usuárias, tudo, eu não ia conseguir progredir, entendeu, porque... Muito se fala da droga como esse lugar de dependência, e eu acho que essa construção que você está fazendo agora é muito significativa, porque eu já falei com os meninos em alguns momentos, que vindo de Curitiba também com o meu vício em K, uma das minhas drogas que eu percebi que era a maior, além do K, era o vício social. Ser aceito, ser aprovado, Sim. E o quanto a gente acaba fazendo isso para se colocar nesse lugar de vínculo também com pessoas que costumam fazer a mesma coisa. Então, essa foi uma das dificuldades que você teve? Olha, isso foi na verdade com a cocaína, eu acho. A cocaína foi muito explícito, assim, o porquê eu usei a cocaína. Foi pra pertencer ao mundo gay, entendeu? Então, assim, foi isso, basicamente. A galera que usava, a galera que eu conhecia usava, e aí, tipo assim, eu queria pertencer. E eu falava, se todo mundo usa, é pra eu usar também, entendeu? Só que as pessoas conseguiam parar, entendeu? Eu não conseguia, entendeu? Então, assim, o que acontece? As pessoas usavam de final de semana, eu usava com elas ali, e eu comecei a perceber que eu comecei a comprar de terça, comprar de quarta, comprar de quinta, né? E eu precisava usar sem parar, entendeu? Eu nunca tive esse limite com droga, entendeu? Mesmo com a coca, eu não tinha esse limite, mas acontece que a coca me trazia menos prejuízos, entendeu? Sim. Com a Tina foi muito prejuízo em pouco tempo, entendeu? Então foi uma coisa muito rápida.
Então, assim... Eu acho. Desculpa Não, fica te tranquilo. cortar, mas assim, porque eu não sei se eu tô certo, mas eu sei que quando a gente fala de redução de danos, é você saber como é que o seu corpo reage. Sim. Porque assim, vão ter pessoas que a redução de danos não funciona. Sim. Porque qualquer droga que ela usar, ela vai se viciar e vai trazer pro dia a dia. Porque como você falou, uma coisa é ali, numa festa, aí de uma festa já dá pro seu dia a dia, daqui a pouco você já tá indo treinar, você já tá usando, Exato. tipo, todos os dias pra trabalhar. Conheci Exatamente. gente que usava dia pra trabalhar, tipo, dia todos os dias. Então vão ter pessoas que não funcionam. E vão ter pessoas que vão conseguir ter isso. Então, porque assim, drogas elas sempre vão existir e estão aí. Só que a gente vai precisar saber como é que o nosso corpo reage, o que a gente está consumindo, principalmente. Porque também, se você saber, né, como que é o efeito da droga, o que é que você está consumindo, se vale a pena ou não. Mas assim, né? Eu tenho uma história muito pontual de quando eu cheguei em São Paulo há 8 anos atrás, que eu vim de Ribeirão Preto, né? Uma cidade do interior e tudo mais. Eu lembro de ter chegado aqui e andar na Paulista era a minha conexão com a cidade. E eu lembro da primeira vez que eu vim andar na Paulista, me passou um cara do meu lado, assim, engravatado, todo terno, iPhone na mão. Faria Lima. Faria Lima, assim, na Paulista andando. Falei, nossa, tá indo trabalhar, né? Ele simplesmente pegou aquele, não sei se vocês já viram, que você roda pra inalar cocaína mesmo. Você roda, ele simplesmente pegou um daquele na minha frente, assim, passou um bullet, isso. E cheirou, assim, tipo, meio-dia de uma terça. Bom dia, galera! E aí eu falei, gente, que loucura essa cidade, né? exato. Porque aqui acontece tudo. E você tem, você conhece outros lugares pra além de São Paulo. Você sente que aqui é diferente? Essas coisas acontecendo na cidade de São Paulo? Olha, eu acho que grandes capitais, assim, eu acho que, eu acho que Nova York e São Paulo são duas referências, assim, que tudo acontece a qualquer hora, entendeu? Tipo assim, eu acho que rola isso. Agora, São Paulo, especificamente, assim, eu fico muito surpreso, assim, porque a gente, porque na verdade, tipo assim, se a gente for usar a Tina como exemplo, entendeu? A Tina chegou... Não vamos dizer que há muito tempo, entendeu? Que chegou com mais força, assim. Menos de 10 anos, eu acho. Exato, 10 menos de 10 por aí, anos. né? Então, assim, mas só que, tipo assim, eu acho que a galera já entrou de cabeça de uma forma, assim, que eu fico um pouco assustado. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, não é comum as pessoas começarem usando, já injetando, por exemplo, já fazendo slam. E aqui eu percebi que tinham pessoas já que conheceram através do slam, entendeu? Então, assim, isso me preocupa um pouco, porque você já tá progredindo de uma forma muito, muito forte, assim. Então, assim, aqui realmente rola tudo e as pessoas aqui realmente... e tem oportunidade pra tudo. Tem sauna rolando, tem balada rolando, tem isso, tal. Então, tem coisa pra você fazer. Acontece que eu acho que o comportamento com a Tina, as pessoas vão cada vez mais se isolando, entendeu? Porque vira aquela coisa de chemsex. Então, você quer ficar trancado num hotel, você quer ficar trancado num motel, você quer ficar trancado num quarto. Numa webcam. Uma webcam, webcam também. Entendeu? Tem isso, Tem a parte entendeu? digital também, Exato. né? Porque a interação é essa. A interação é você se conectar com pessoas que de alguma forma estão ali. Exato, na mesma vibe que você, entendeu? Até porque isso acontece muito, entendeu? O que rola muito é, por exemplo, se você for fazer um contato no Grindr com uma pessoa e ela tá usando Tina, e você fala que você tá usando Coca, ela não quer, entendeu? Porque ela quer alguém que esteja na mesma proporção que ela. Até porque já aconteceu de eu ir numa festinha, num sururu que tava tendo, e eu já tava passando muitas horas usando Coca. Eu tava cheirando há muito tempo. E eu cheguei lá e a primeira tragada que eu dei na Tina não me deu efeito nenhum. Aí eu falei, eita, tem alguma coisa estranha aqui. Porque eu fumava e nada acontecia. Então eu acho que também, além de não estar na mesma energia, uma droga anula a outra. Pode ser. E aí muita coisa acaba não funcionando ali. E aí eu senti essa diferença também. E ver, falando assim de São Paulo e dessa interação nos aplicativos, eu lembro também que no ano de 2020, pandêmico, né, que foi quando eu comecei a injetar, quando eu comecei a fumar também, tinha muito isso da webcam. E você falou recentemente também, né, nas suas redes sociais, como que foi a recepção dos seguidores pra saber de como que é? Tem gente que é curioso também a ponto de querer usar ou a ponto de querer acessar esses lugares, ou tem só pessoas que estão curiosas e querem saber mesmo? Gente, Olha, como... até que desse relato aí da parte digital e tal, que foi até um relato que eu fiz do Zoom, tudo, ninguém demonstrou interesse, assim, em participar, mas muitas pessoas curiosas, assim, sabe? Até porque é uma coisa que choca um pouquinho, né? Sim. Tipo assim, mas
Pra conhecer eu acho que não, assim, mas mais curiosidade pra entender. E falando, até a gente chegou no ponto de São Paulo, né, de grandes centros urbanos, que a gente teve o nosso quadro de quantas pessoas conhecem Tina, e sei lá, até os casos que viralizam no Twitter, a maioria das pessoas não sabe o que é Tina, fora de São Paulo. Então esse recorte até que a gente faz também é um recorte que aqui, pensando no centro de São Paulo principalmente, é uma das drogas que mais está afetando a comunidade LGBT, né? Então, tipo assim, a gente tá vendo mortes, como o Cris falou, abusos, assim, porque a gente sabe que são consequências psicológicas e de saúde muito graves, assim. Quanto mais você tenta e testa um limite, mais você quer testar. Então as coisas elas vão indo, se aprofundando. Sim. Mas eu acho interessante questionar uma coisa pra você. Qual que foi o seu momento de virada? Quando é que você parou e falou, meu, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo com a minha vida? Então, o meu, você fala que o seu começou em 2020, a minha virada foi em 2020, né? Tipo assim, em 2020 eu tava 7 dias usando, assim, aí no 7º dia eu saí com um cara, assim, que eu conheci na webcam, tá? Então eu conheci online, a gente conheceu por vídeo, né? A gente sabia que os dois usavam. E a gente falou assim, vamos se encontrar num motel? Vamos. Fui encontrar o cara tava completamente, assim, alucinado. Isso no Brasil? Aqui no Brasil. Ele tava completamente alucinado, e aí... E ele fazia uso injetável, né? Só que a substância que ele tava usando já era uma substância que eu não tava dando muita, tipo... Era Tina, mas tinha algo batizado ali, entendeu? Sim. E ele tentava se aplicar, ele não conseguia. Ele foi se aplicando o corpo inteiro. Eu vi ele tentando se injetar, se aplicar o corpo inteiro. E eu fiquei tão chocado com aquela cena dele não conseguir acessar, tipo, sabe? E aí eu peguei e falei assim, meu, você pode ir embora? Tipo, não tá dando pra você ficar aqui. Eu não queria presenciar alguma coisa, tipo, sei lá, Deus me livre acontecer alguma coisa, mas, tipo, não queria, né, presenciar aquilo. Pedi pra ele ir embora, e aí eu usei o resto que eu tinha, a minha substância, me olhei no espelho, percebi que eu tinha perdido aí por volta de uns 7 quilos nesses 7 dias, e eu tava com um aspecto bem magro, assim, e aí eu falei assim, chega, não quero mais isso. Aí fui pra casa, dormi. Acordei com surto psicótico, né? Porque assim, eu tava muitos dias sem dormir, privação de sono, tudo isso ajuda, né? Aí acordei, aí falei assim, chega. Aí comecei aí que eu comecei a acessar conteúdo online de criadores, mas não tinha no Brasil, né? Criadores de conteúdo que falavam disso. Então eu via galera dos Estados Unidos que falava bem abertamente disso, e eu fui acessando esse conteúdo que foi me ajudando a criar mais e mais garra, assim, pra, tipo, tocar isso, sabe? Sim, esse é um medo que eu tinha bastante, viu, quando eu tava usando, principalmente nessas festinhas, de alguém ter um piripaque na minha frente. Sempre foi uma preocupação. Você também tinha um pouco desse... Cara, assim, medo? Durante meu uso mais frenético, assim, eu não tinha tanto esse medo, mas às vezes, assim, quando a galera tava excedendo muito, então, assim, às vezes com a Tina as pessoas têm muita paranoia, né? Muito. Então, assim, se alguém tá tendo uma paranoia, tipo assim, querendo pular do prédio, acontece isso, né? Muita frequência. Então, se a pessoa começa, tipo, dar sinais que ela vai dar um problema muito grande, e ainda mais quando eu morava nos Estados Unidos, que, tipo assim, pra aparecer a polícia é 1-2, pra ser preso é 1-2. Então, assim, lá eu tinha muito mais... Eu confesso que lá eu tinha muito mais cuidado do que aqui. E lá foi minha fase pior. Mas aqui eu confesso que eu dei uma relaxada, entendeu? Sim. Tipo assim... Aqui cada um por si se vira. Mas sim, eu acho que tem inclusive, um dos relatos que a gente já trouxe aqui nos episódios. Sobre uma pessoa que foi num hotel e o cara tava tendo um surto de alucinação, achando que tinha alguém perseguindo. Isso acontece muito, né? Sim. Achar que tá perseguindo, achar que tá invadindo com rede social, na verdade, ou achar que tá roubando a conta do banco. Exato, tanto que na verdade até um relato que é bem engraçado, é triste, mas é engraçado. mas eu tava no Zoom, naquelas salas, e aí tipo um cara tipo, começou, era nos Estados Unidos, né? Ele começou a falar, tipo, não, o FBI tá tipo, no meu apartamento, e ele olhava pra tudo que é canto, assim, e ele tinha certeza que o FBI tava no apartamento dele. E aí ele ligou pra polícia e ele se delatou. Uau. Tipo, ele falou assim, meu, tem alguém me perseguindo, tipo assim, a polícia... E aí, tipo, tudo sendo gravado não, mas tudo sendo exibido ao vivo. E a polícia entrando no apartamento dele. Foi uma cena, assim, tão... Foi pesado demais, assim, sabe? Porque e aí ele reagindo à polícia, porque ele tava completamente paranoico, entendeu? Sim. Então, assim, não é, eu não sei, né, quimicamente falando, ou tipo, a parte científica por trás disso, mas, tipo, eu não sei se é a Tina em si que traz a paranoia ou é a privação de sono. Porque o que é muito comum é que as pessoas não dormem, entendeu? É uma associação de tudo, entendeu? Porque, eu vou dizer assim, no meu primeiro
meu primeiro puxado, assim, com a Tina, eu não vou sentir alucinação, mas agora, se eu ficar 4 dias acordado puxando, é óbvio que eu vou sentir, sem entendeu? comer direito. Assim, Exato. É muito louco isso. Assim, até trazendo, você falou dessa questão de acessar mais conteúdo sobre gays que estavam produzindo conteúdo sobre isso. Eu acho que bom que você começou a produzir conteúdo também sobre isso, porque assim, a gente tá entrando nesse cenário assustador aqui em São Paulo, de tipo assim, você abre um aplicativo de relacionamento, você vai em qualquer lugar, em espaços, você vê cada vez mais gays usando Tina, dias acordados, nesse sentido. E eu também acompanhei um pouco eu adorei isso, que eles chamam gays sóbrios, é um movimento de gays sóbrios. Eu acho o máximo isso, porque a gente precisa de fato trazer e se apropriar também de ser sóbrio é cool. Eu não tô aqui, tipo, tô usando droga no rolê e sou obrigado a socializar. Não, eu acho que é legal um movimento assim, porque consegue resgatar também quem tá lá. Apesar de que eu acredito, até uma pergunta pra você, que sozinho a pessoa talvez não consiga. Então, qual que é a importância até desse grupo de ajuda? Que tipo de técnica ou que tipo de saída? Como é que a pessoa sai disso? Como é que pra pessoa sair, é difícil, eu não vou falar que não acontece, mas dificilmente a pessoa vai conseguir sozinha. Ela geralmente precisa pelo menos ali de algum apoio, né? Então, assim, se ela tem um apoio profissional, se ela tem apoio eu acho que a família é o que mais ajuda muito, assim, sabe? Se a pessoa tem o apoio da família, é uma coisa boa. Tem aí os grupos de apoio anônimos, né? Então, assim, né, existe coisas que a pessoa pode se apoiar em pessoas que ela nem conhece, mas que vão se tornar família pra ela. Então, assim, realmente o que dizem, assim, é que o lema é que sozinho você não consegue, entendeu? Mas existe aí casos, por exemplo, tem um caso que eu acho muito lindo de um cara que eu conhecia, que ele morava na rua, tudo, e ele conseguiu se resgatar sozinho, entendeu? Então, assim, ele pegou uma força dentro dele, e ele mesmo morando na rua, e eu já morei na rua, né? Então, assim, eu sei que é muito difícil você parar na rua, porque, você vive numa situação que você, tipo, você não tem comida, você não tem abrigo, você tá no frio, né? Morei na rua fora. Era frio, tudo. Caramba. Pra você parar de usar uma substância que te ajuda a sair daquela realidade, né? Que é terrível, né? Você tá na rua. Então, assim, eu acho maravilhoso, entendeu? Então, assim, com o apoio é muito mais fácil, entendeu? Mas, né, tem aí alguns milagres que acontecem. Você me gerou uma curiosidade eu também aqui. fiquei. Como foi parar na rua? Foi por causa da droga? Foi por causa da droga, na verdade. Eu conheci um casal, assim, e aí eles proporam... Eu tinha um apartamento que meus pais pagavam. Então, como meus pais pagavam, eu não dava tanta importância. Até triste falar isso, mas é verdade. E aí, o que acontece? Eu conheci esse casal e eles proporam pra mim... um valor em China aí, que eles iriam me dar pra eu sublocar o meu apartamento pra eles fazerem festinha. Uau. E aí eu subloquei meu apartamento por troca de droga. Não foi nem por troca de dinheiro. Eu falei assim, não, beleza, esses próximos dias eu fico na rua e fico pulando na casa de cara em cara. E, Uau, eu tô assim. Olha, eu vou mostrar como é belo esse mundo. E eu acho importante a gente trazer esses relatos. Porque mas assim, isso é muito comum. O lugar que a gente acessa, Exato. né? Isso é muito comum. Tem até nos Estados Unidos, eles chamam de... Eu não lembro o nome agora, mas tem um nome que eles deram pra essas pessoas que fazem isso. Que ficam usando, que moram na rua, que ficam usando o Grindr como pra ficar pulando na casa de cara em cara. E aí, tipo assim, isso é bem comum, acontece muito. Tem um nome assim. específico pra isso? Eu não sabia. Mas aqui em São Paulo isso tem também, Tem viu? também, tá acontecendo. Porque às vezes tá acontecendo, é a demanda, tá acontecendo. Mas é muito maluco, porque acontece, às vezes você fala com alguém no aplicativo que fala, cheguei em São Paulo agora. Principalmente essa galera que vem pra cá em busca do sonho, Sim. em busca da cidade grande que vai mudar a sua vida. E vem com a mala, a mochila nas costas. Sim. E um sonho. Um sonho, exato. E aí, às vezes, abre o aplicativo e aí é onde começa o trabalho sexual, é onde começa a exposição às drogas, é onde começa a pedir um abrigo, um lugar pra dormir. Eu já acolhi pessoas assim, Sim. que aí a pessoa ficou um dia, aí ficou 2, eu falei, você não tem lugar pra ir, não? Não tem casa. Exato. Aí, não, eu ainda cheguei em São Paulo, aí eu tive que acionar a Casa 1, tive que acionar algumas ONGs pra ver pra onde essa pessoa iria ser realocada, né? Porque eu também não tenho condições de ficar mantendo alguém, sabe? Mas ainda voltando um pouquinho pra dentro dessa questão das alucinações, tem um relato muito gráfico seu, né? Muito assim que a gente consegue visualizar, que é a questão de você sentir bichos embaixo da sua pele. Eu já passei por isso, eu queria que você falasse um pouco disso. E
essa glamorização que às vezes tem dessas substâncias, né? Que a gente dá um nome de Tina, de Gisele, só pra glamorizar e pra facilitar um acesso e deixar mais bonitinho pras gays usarem. Mas esse lado tenebroso das drogas, tipo essas alucinações, a gente não fala. Eu queria saber mais de você também isso. Então, na verdade, eu acho que eu fui... na verdade, eu acho que a primeira pessoa a ser mais exatamente o que você falou, a palavra gráfico, assim, trazer as realidades nuas e cruas, assim, sabe? E eu quis trazer, porque, na verdade, realmente por conta disso, entendeu? Porque, né, né, a galera LGBT conseguiu, tipo, glamorizar uma droga que é muito pesada, né? Então, assim, na verdade, tipo... Não lembro agora que você falou, pera. Dos bichinhos entrando embaixo do corpo, então, essa questão toda. Essa alucinação né, chama de math bugs, né, que é insetos de meta. É uma alucinação muito real, assim, sabe? Eu tenho, na verdade, né, vários machucados pelo rosto, porque, na verdade, eu sentia esses bichinhos e eu via o relevo deles, sabe? E aí eu comecei com a unha, né, porque quando eu usava com muita frequência, eu não tinha cuidado de cortar a unha, nada. A unha tava grande, eu usava a unha pra machucar o meu rosto, pra tentar tirar esses bichinhos, porque eles me davam uma agonia, assim, tão grande, que eu falava, não, tem realmente um bicho por debaixo da minha pele, eu tenho que tirar. E aí eu comecei a me machucar, tudo. Então, assim, isso é muito frequente, né, que é quando você cutuca o seu rosto, isso é uma coisa muito frequente entre pessoas que são viciadas, entendeu? Pessoas que já estão aí usando com mais frequência, tudo. Então, realmente, assim, a glamorização da Tina, que a gente chama de Tina, tudo, é uma coisa bem real, assim, mas, assim, eu acho que vai ser rápido, assim, pra tirar um pouco isso, entendeu? Assim, eu acho que, na verdade, as pessoas que vão continuar usando vão ser pessoas que, assim, elas vão conseguir ser funcionais. Eu acredito que tem pessoas que conseguem ser funcionais com qualquer droga. Mas, assim, quem tiver o pouco que tiver de consequências graves, assim, mais físicas e tal, elas vão conseguir dar Vai ter um despertar. Eu acho que sim, entendeu? Ou senão vai acabar morrendo, Porque entendeu? eu acho que também, tipo assim, falando mais de uma característica de um grande centro urbano, a facilidade que é você conseguir qualquer droga. E ainda mais agora, eu vi que você postou também um vídeo falando sobre o preço da Tina, né? E aí a qualidade também do que a gente consome, do que a gente compra, o quanto que isso é prejudicial também. Mas como que eu acho que tá se tornando uma coisa fácil, assim, né? No sentido de tá sendo produzido aqui, assim, sabe? Já estão criando laboratórios, então, tipo, como é que você enxerga, como é que a gente pode ajudar também, digamos assim, a falar mais sobre, para que as pessoas conheçam o que é, como é que a gente pode conscientizar sobre a Tina, por exemplo? Eu acho que é sempre a gente trazer esse lado que é fora da parte da parte positiva, da parte do lado bom que a Tina traz. Do prazer, né? Entendeu? É a gente trazer a realidade, entendeu? Trazer o que realmente acontece com a pessoa que faz o... Porque acontece, com esse fácil acesso, muitas pessoas estão usando, entendeu? Então, antes para você achar a Tina, você tinha que encontrar uma pessoa X que vai pegar o seu dinheiro e vai levar para tal lugar e vai... Era um rolê, era um trampo. Não, era muito difícil. Então, assim, às vezes até te broxava, porque era tanto rolê, gente que te roubava, gente que fingia que... Entendeu? Aí rolava tanta coisa que você se broxava e você não comprava. Agora, hoje... qualquer um tá vendendo, entendeu? Eu percebi isso, sabe? Tanto que o cara que me forneceu naquela recaída que vocês falaram no relato, ele, na verdade, ele não tinha Tina, entendeu? Ele arranjou alguém que tinha Tina pra me vender, entendeu? Uma teia. Exato, entendeu? Então, assim, ele viu ali um potencial cliente, acho que foi isso que pegou ele, entendeu? Ele viu que eu tinha, tipo, eu fazia vídeo sobre isso e tal. Eu era viciado, eu sou viciado, entendeu? Então, eu era um potencial cliente pra ele. Ele falou assim, se eu achar a droga que ele gosta, eu consigo pegar esse cliente pra mim, entendeu? Mas que apelo, eu acho que até perverso, né? Business, de uma pessoa, né? que... É business, mas é um business perverso. A gente não pode também glamorizar essa parte aqui e não sustentar que pessoas que fazem esse approach, né? Que convocam alguém que tá numa situação de vulnerabilidade, vício, ou que é dependente químico mesmo e tá dizendo desse lugar... Essa pessoa convocar você a comprar alguma coisa, eu acho que a gente precisa, né, olhar pra isso de uma forma muito sensível, porque isso te colocou novamente de frente com o alvo, né?
Exato, assim, eu consigo, mas assim, eu fui logo, tipo assim, depois desse vídeo que eu fiz o relato, eu fiz um vídeo, tipo, não defendendo o cara, mas assim, tipo, é business, tipo assim, o cara também, pessoas que se colocam nesse meio vamos falar a palavra real, assim, tráfico, entendeu? Eles provavelmente estão fazendo isso porque eles precisam, às vezes, eles acharam um caminho fácil, às vezes eles também são viciados, entendeu? E eles estão tentando sustentar o vício deles. Então, assim, eu não culpo eles também, mas eu também, tipo, eu não tiro a culpa de mim, porque, assim, ele me colocou muito fácil ali, com muito fácil acesso, porque eu não ia atrás de ninguém, entendeu? Mas, por exemplo, eu já troquei de número, eu acho que desde que eu me descobri viciado, eu já troquei de número pelo menos umas 5 vezes, entendeu? Porque se o cara tem o seu número, ele vai te chamar. Ele percebe quem tá viciado, entendeu? Então ele te chama, Tem oferece. uma história que eu queria que você relatasse rapidamente aqui pra gente, que eu lembro de ter visto no seu TikTok, que é de um dealer, de uma pessoa que te forneceu, e você tava internado, e aí você tirou os seus acessos. Como que foi isso? Então, na verdade, tipo assim, eu tava nos Estados Unidos e aí eu tive uma infecção, né? Tipo assim, é muito comum quando você usa a Tina, você ter alguma infecção na pele, entendeu? Porque acontece, é muito químico que você joga pra dentro e às vezes você não consegue expelir tudo isso. E eu fui encaminhado, eu fui pro hospital, porque um amigo meu falou assim, você tá muito ruim, você tem que ir pro hospital. Aí eu fui pro hospital, e aí, enfim, eu fiquei numa ala, assim, meio como se fosse, tipo, sei lá, em emergência, assim. E aí eu tava com acesso, tudo. E aí eu falei assim, eu preciso usar mais. Aí eu entrei em contato com o meu dealer dos Estados Unidos, que foi só um, assim, basicamente. E eu falei assim, tô indo pra aí. Aí, beleza, tirei meu acesso. Fui pra casa, peguei o dinheiro. Você fugiu do hospital. Fugi do hospital. Fugi do hospital. Aí, tipo assim, cheguei em casa, peguei o dinheiro e fui pra casa dele. Ele morava, tipo, 2 quadras de mim. Era muito fácil, entendeu? Pegar droga com ele. E aí, eu cheguei na casa dele. Quando ele me viu, eu tava com a minha pele inteira, toda, tipo, cheia de machucados, assim, pelo rosto, tudo. Ele falou assim, eu não vou te vender. Tipo, não vou te vender. E a gente criou uma relação meio próximas até, tipo. E ele falou assim, não vou te vender. Aí eu falei assim, não, mas tipo, você vai, eu te pago, tipo, 10 gramas, você me vende 5. O que for, você vai me vender. Aí ele tipo, não vou te vender. E ele não me vendeu. Tipo, ele não me vendeu. Então, assim, então, eu gosto de pensar que tem esse lado, tipo, a pessoa consegue, às vezes, ter um pouco de noção, assim, sabe, bom senso. Tipo, eu vou colocar esse cara... Mas muita gente, tipo, aí muita gente comentou no meu vídeo que eu fiz, né? Mas ele só não queria que você morresse. E daí? Mas o que ele fez não mudou o fato de eu não ter morrido, entendeu? Porque se ele tivesse me vendido, talvez eu teria morrido, entendeu? Essa empatia, né? Porque assim, eu fico pensando, cara, a gente... em geral, vai ter um amigo ou outro que pode estar abusando. Como é que a gente faz? Como é que a gente intervém ou não intervém? Que tipo de cuidado? Se eu for família, minha cabeça ela vai longe, né? Como é que as pessoas ao redor podem ajudar alguém que está entrando num ciclo vicioso? Se alguém estiver entrando num ciclo de um uso mais frequente, tudo, eu acho que o mais correto, assim, é a gente aprender sobre isso, entendeu? Então, quanto mais de informação você tiver, e até informação de redução de danos, eu acho que é muito válido. Ainda mais, por exemplo, com esse lance da Tina ser usada injetável, por exemplo, a Coca já era usada injetável, mas pouca gente utilizava desse meio. Eu acho que é importante a gente trazer as informações de como que se usa de forma saudável, porque se essa pessoa tiver uma recaída, por exemplo, eu tive sepse. Sepse é uma doença muito perigosa, entendeu? Então, assim, eu tive por conta do uso de agulhas. Então, assim, quanto mais de informação a gente trazer pra pessoa, é mais fato que a gente vai conseguir deixar ela viva e não venha a ter uma infecção, uma doença, etc. Então, eu acho que quanto mais a gente aprender sobre a droga em questão que a pessoa está usando, entendeu? E eu acho que quanto mais informação a gente tiver, a gente consegue ajudar mais facilmente. A gente tá caminhando pro fim já, mas eu queria, antes de terminar isso, eu queria saber de você, porque a gente falou muito do uso, mas tem uma coisa que eu acho que é muito especial que a gente fala aqui, de que forma, de que maneira a sua percepção sobre você mesmo começou a mudar depois que você decidiu parar. O que é que você percebeu de você? Como é que você passou a se enxergar? Como que é pra você estar aqui hoje? E então, porque são coisas muito significativas que eu acho que as pessoas que estão usando precisam escutar. Sim. E tem esperança, sabe? Sim, na verdade, tipo assim, minha vida era... Porque, na verdade, tipo assim, eu tive uma vida muito fácil, entendeu? Então, assim,
Eu não tive que trabalhar pra, tipo, pagar as contas, etc. Então, assim, eu tinha muita facilidade pra usar droga. Porque eu não tinha que acordar no dia seguinte pra trabalhar, eu não tinha que... Nada, entendeu? Então, assim, as minhas responsabilidades começaram a vir depois que eu realmente parei com o uso e comecei a, tipo, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, entendeu? Porque eu percebi que grande parte do motivo pelo qual eu usava muita droga era porque eu não tinha perspectiva de vida. Eu não via ali eu não me via com valor, eu não me via... Eu acho que isso são coisas importantes, entendeu? Então, assim, quando eu percebi que, na verdade, eu tinha ali um propósito de vida, sabe? Né, eu tive isso através do TikTok, né? Que eu percebi que tinham pessoas que estavam ali me acompanhando, que queriam, né, saber mais sobre mim e sabiam que eu era... E me viam como referência, sabe? Eu nunca achei que eu sou um exemplo de recuperação, entendeu? Até porque eu tenho históricos de recaídas, mas o negócio eu nunca desisti, entendeu? Então, por mais que, tipo... eu tive recaídas e tudo, eu levantei no dia seguinte, tudo, e tentei de novo. Mas o mais importante foi que agora, tipo assim, eu tenho um trabalho, eu tenho uma hamburgueria, né? Então eu tô empresariando, minha hamburgueria hoje tá com um projeto no Circo de Solé. Então, assim, eu tô fazendo coisas, entendeu? Então, antes eu não tinha uma ocupação. Eu vi que você cozinha, né? Passa tempo com o marido. Vivia a base dos meus pais, tipo assim. Então, assim, hoje eu tenho, tipo, minha casa, com meu marido, né? Hoje eu tenho uma vida mais redondinha, assim. Óbvio que teve essa recaída, que foi, acho que, sei lá, 2 meses atrás, 2 meses e pouco atrás. Mas, pelo menos hoje eu tô conseguindo, tipo, mais tempo sóbrio, tudo. Eu acho que o importante é nunca desistir, porque o processo de recuperação, ou seja lá que processo você for querer levar, de redução de danos, tudo, foi o que vocês disseram no começo, não é linear, entendeu? Não é uma coisa reta, entendeu? Ainda mais com a tina. A porcentagem, acho que, de pessoas que se recuperam da tina é, tipo, 1%, é um número muito pequeno, entendeu? Então, assim... você achar que você vai ser o alecrim dourado, que vai conseguir ficar sem ter nenhuma recaída, meu... Mas que importante também, né? Achar, eu acho que outras atividades que trazem esse prazer e esse propósito, como você falou, né? Exatamente. Pode falar. Porque, assim, na verdade, tipo assim, no começo, biologicamente falando, você não vai ter tanto prazer em fazer as coisas cotidianas. Só que com o tempo, isso volta. Então, cozinhar com o marido, você ir para um restaurante, você cozinhar em casa com os amigos, você, sei lá... e malhar, entendeu? Essas coisas voltam. Esse prazer eu ainda não tenho. Mas, nossa, eu tô bem impactado. Eu acho que esse papo aqui daria diálogo pra muito tempo. Eu queria muito agradecer sua coragem mesmo. Obrigado, Marcos, de verdade, você é incrível. Obrigado. Eu acho que o trabalho que a gente tá fazendo, que você tá construindo, trazer essa representatividade, essa coisa das gays se identificarem com a sua história, das pessoas também que estão em adicção, né? Eu acho que é importante pontuar isso. E eu queria que você deixasse suas redes sociais pra galera, divulgar, pra ir lá mandar mensagem, trocar essa ideia com você, criar esse espaço de... É uma terapia coletiva, né? O que a gente tá fazendo. Então divulga, aproveita. Então, gente, Marcos, @MarcosSatoAP. No Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais aí que eu uso, que acho que é só Instagram e TikTok mesmo. Muito, muito obrigado. A gente tá caminhando para mais um fim de episódio, gente. Eu queria agradecer a participação do Marcos, todo mundo que tá aqui, principalmente a coordenadoria de ST/AIDS SP daqui da cidade de São Paulo. Aproveita e segue eles também no Instagram, que é @IST/AIDS-SP. Segue lá, eles têm muita informação sobre PrEP, sobre testagem, sobre vacinação, e é muito importante. E queria agradecer a presença de vocês aqui mais um dia. O @do_moedor também, não esqueçam. Eu acho que colocar também a gente como esse grande grupo de acolhimento para trocar. Então, se vocês quiserem trocar informações que o Marcos pode passar, ou informações sobre grupos, a gente tá aqui, eu acho que se colocando exatamente para ajudar, né? Mandem mensagem no Moedor, conversem com a gente, articulem, porque quanto mais a gente conhece a história das pessoas, mais a gente cresce. E que bom que é estar aqui crescendo um pouquinho com todos vocês. E se acolher, né? E sempre lembrar da nossa frase, que é moedores, processar ideias e elaborar sentimentos. É isso, galera. Demorou. Até a próxima. Obrigado, Obrigado, beijo.